Olá, eu sou o pastor Jorge Luiz e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar de recursos dados por Deus aos seus servos. Esses recursos são dados para que nós consigamos lidar de maneira inteligente com os desafios da vida. Estamos iniciando aqui no nosso canal um novo quadro, e o quadro Histórias que Inspiram. Nele nós vamos garimpar a palavra de Deus e buscar, através das grandes histórias bíblicas, inspiração para a nossa vida diária. O tema de hoje é como transformar o medo em sucesso. O medo é considerado um vilão, mas nem sempre ele consegue destruir o servo. O medo pode ser um grande propulsor, no final das contas, para o sucesso do servo e da serva de Deus. As histórias de derrota ou histórias de vitória quase sempre resultam de uma situação de medo. Quase sempre resulta. O medo ele pode causar dois tipos de reações. Ele pode te paralisar ou ele pode te impulsionar. O medo, na verdade, ele não define o resultado da nossa trajetória. O medo, sim, ele exerce uma influência grandiosíssima, mas somos nós que devemos tomar a decisão de seguir em frente ou de se acovardar. Imagine o medo como uma grande bifurcação. Você está numa estrada e você encontra essa bifurcação, onde você deve escolher um dos dois caminhos para seguir. Cada rota, cada caminho, cada direção que você tomar entre essas duas é uma reação diferente ao medo. Quando o medo te paralisa, é como escolher um desses dois caminhos, o caminho mais escuro, o caminho mais íngreme, aquele caminho que está coberto de neblina, o caminho que as pedras estão soltas. E aí o medo faz com que você hesite. Você fica com medo de encarar aquilo que pode vir estar atrás dessa neblina. O medo pode trazer uma preocupação excessiva com a possibilidade de você tropeçar ou acabar rolando algumas pedras e acabar caindo. Então esse caminho vai se tornar cada vez mais difícil. As dificuldades para seguir e percorrer nesse caminho, na sua mente, no seu coração, tende a aumentar. A incerteza daquilo que você pode encontrar, ou se vai dar certo ou não, acaba impedindo que você siga em frente. Então você hesita, o pavor toma conta, aquilo que você não conhece te prende no lugar, te faz um incapaz de seguir em frente, incapaz de avançar. Agora, por outro lado, quando o medo te impulsiona, é como escolher um caminho iluminado pela luz do sol, por exemplo. Nessa trajetória, você vai ver vários sinais que estarão te apontando a direção. Não vai ser uma caminhada fácil, mas o medo não te paralisou, o medo te impulsionou. Cada passo que você dá, você percebe que o terreno é estável. Então, o medo ele começa a agir na sua vida, na sua mente, no seu coração, como um alerta. E esse alerta é que te mantém vivo, que te mantém vigilante, que te mantém focado. E aí você sente na sua carne, no seu coração, aquela chama, aquela adrenalina. Isso te dá energia para continuar. E os obstáculos vão surgindo e você vai superando esses obstáculos. E cada obstáculo que você vence é um vigor a mais, é uma motivação a mais. E você enfrenta mais desafios e a coragem cada vez aumenta. Então, cada passo vai te aproximando mais e mais do seu objetivo. Sabe aquela luz do sol que você viu pequenininha lá no final da sua trajetória? Cada vez que você avança, essa luz aumenta, aumenta e aumenta. E cada vez que essa luz aumenta, você percebe que está chegando no final. Ali está a vitória, ali está o sucesso. Você transformou esse medo numa. Vamos usar aqui então um exemplo mais concreto. Vou te dar um exemplo aqui. Eu
quando comecei na minha caminhada com Cristo, eu sempre tive uma chama no meu coração acesa de que isso que eu estou fazendo, eu faria. Não estou falando de internet, estou falando de ensinar, de levar a mensagem. Então, essa vontade sempre esteve viva no meu coração. E eu busquei muito conhecimento. Estudei, estudei, estudei. E eu tinha medo de falar em público. Falei, e agora? Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu, eu comecei a entender sobre as escrituras, vai ficar para mim? Será que eu não vou conseguir vencer esse medo? E eu fui desafiado. Recebi uma oportunidade na igreja de poder ler um versículo. E eu fiquei sabendo, acho que um dia de antecedência. Não, não, não. No dia do culto, eu lembro que o pastor chegou e disse assim: faz a leitura da passagem bíblica do versículo. Eu falei, que porção que eu vou ler da palavra para vocês? Eu escolhi uma pequenininha. Eu lembro que a Ingrid, né, hoje minha esposa, na época, aquela moça que estava lá no primeiro banco, olhando para mim, eu pensei, agora é hora de eu fazer bonito. Veja que ali eu já deixei Deus de lado, eu já deixei o culto de lado, e eu comecei a agir para agradar ou para impressionar, que agora é minha esposa. Perdemos o foco, né? Às vezes a gente perde o foco. A maioria das vezes a gente perde o foco. Mas esse não é o ponto desse estudo de hoje. E eu abri a Bíblia, olhei, igreja pequena, umas 10, 15 pessoas, no culto de quarta-feira. E eu não consegui ler todo o versículo. Estava de gravata, terno, parecia que minha garganta inchava, inchava, inchava. Na verdade, eu acho que eu acho que as veias dilataram, né? Mas parecia que alguém estava apertando a minha gravata. E eu comecei a sentir mal. E eu falei, e agora? Eu olhava para a Ingrid ria da minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, em vez dela me ajudar. Mas para ela era tudo tranquilo. Para ela era normal. Eu que não sabia lidar com aquilo. Eu li algumas palavras e desci, sentei ao lado dela, passei muito mal, calor. Eu pensei, o medo me parou. Bom, você pode perceber que o medo foi enfrentado e eu estou aqui hoje, diante de você, seu pastor, tu, eu ensino, eu prego com a graça e a misericórdia do Senhor. Mas vamos supor que você recebe uma oportunidade de apresentar um projeto importantíssimo lá no seu trabalho. Aí no seu trabalho. Só que o medo de falar em público te paralisa. Te paralisa porque você começa a imaginar todos os cenários negativos. Você pensa, eu vou gaguejar, eu vou esquecer o texto, eu vou ser julgado pelos colegas. Então, o medo te impede de aceitar a oportunidade, de crescer, prosperar, e você acaba ficando estagnado em sua carreira. Uma das vezes, eu segui tentando fazer as leituras, e uma vez eu, num culto de domingo, assim, tinha um irmão na igreja, aqueles irmãos abençoados, eu estava lendo uma porção do Salmo, e eu vi esse homem falando assim, ele falou bem alto. Como é que um cara desse não consegue ler meia dúzia de palavra? Aquilo ali, eu falei, meu Deus, terrível, terrível. Eu não desisti, não. Eu segui, hoje eu estou. Eu não perdi, eu não perdi. Agora, em vez de deixar o medo te paralisar, você pode usar o medo como impulso. O que você faz?
Você se prepara antes. Você pratica aquilo que você vai falar, aquilo que você vai apresentar várias vezes. Se possível, procura pessoas que conhecem, que já falam, que já fazem apresentações aí no seu trabalho, e peça dicas para essas pessoas. Hoje, nós temos muitas coisas na internet que nos ajudam a nos comunicar melhor. Quando você começa a treinar, quando você começa a buscar ajuda, esse medo de falar em público acaba te motivando a se superar. E aí, no dia da apresentação, em vez de você olhar para as circunstâncias negativas, você enfrenta esse medo de frente. E aí, quando você termina, vai perceber aquela sensação de realização. E aí você vê um progresso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você vai ver a sua carreira deslanchando. O medo ele pode te parar, mas ele também pode servir como um propulsor da sua carreira, da sua vida, do seu dia a dia. Então essa bifurcação na estrada, você vai enxergar que você pode ter uma reação de medo, e esse medo pode determinar se você fica estagnado ou se você avança ou não. Vou formular melhor. Esse medo ele pode te influenciar a você determinar, a você tomar uma decisão errada de ficar estagnado ou acertar, tomar a decisão de avançar. Meu irmão, minha irmã, o medo pode ser um grande trampolim para o crescimento pessoal. Se você escolher usar o medo de uma forma positiva, se você olhar o medo como uma ferramenta para superar desafios, você vai crescer. Você pode transformar o medo num grande aliado, em vez de transformar o medo num grande e aterrorizante inimigo. O medo é a chave para transformar situações que têm um grande potencial de derrota em vitórias significativas. Irmão, irmã, essa verdade ela pode ser aplicada a várias áreas, desde os desafios profissionais até as situações mais pessoais, mais peculiares, aquelas que você eh, acha que são pequenas coisas. Mas nós não vamos ficar aqui, nós vamos olhar para as escrituras. Lembra que o nome desse quadro é. Qual que é o nome desse quadro? Eu esqueci. Histórias que inspiram. Esse é o nome do quadro. Então, nós vamos olhar nas escrituras uma história que vai nos inspirar, que vai nos ensinar. Tudo que eu disse para você é uma verdade. Só que eu quero entregar para você mais do que palavras, mais do que conceitos pessoais, mais do que uma fórmula. Quero mostrar para você na Bíblia que os servos de Deus têm condições de vencer, têm condições de ir longe, têm condições de aprender com as Escrituras e ver em Deus, na Sua palavra, aquilo que realmente a gente precisa. A vitória, irmãos, está nas Escrituras. Ou melhor, a vitória do crente está em seguir as Escrituras. As Escrituras, irmãos, vão nos dizer como nós devemos ou não proceder. Entende? Como nós vamos seguir ou não. As Escrituras, nesse caso, a história que eu escolhi para você hoje, vai te ensinar como transformar o medo em fé. Vamos então para as Escrituras. Existe um caso bíblico que é um excelente meio para entender toda essa questão. É o caso da Abigail. Abigail, sua história, a forma como ela lidou com as circunstâncias, que nós vamos falar já já, é um bom exemplo de como nós podemos proceder diante dos desafios que causam medo, pavor em nós. Vamos olhar para uma situação mais extrema. Não é para exemplos de como falar em público, de como fazer uma mega de uma apresentação, aproveitando a oportunidade que a nossa empresa está nos dando.
Nós vamos olhar para uma situação muito mais extrema, uma situação que envolve risco de morte. Abigail é uma personagem da Bíblia que é mencionada no capítulo 25 de 1 Samuel. E eu vou ler aqui alguns trechos do capítulo 25 de 1 Samuel, a respeito de Abigail, e depois nós vamos é, pacotar essa história, vamos dar uma, uma fechada nessa história dela e ver como nós podemos aprender a lidar com tudo isso. Como nós podemos, através da história de Abigail, transformar o medo em sucesso. Então, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, começa falando dessa mulher. Vamos lá. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Então o nome dela está aqui. Vamos para o versículo 14 do capítulo 25. Porém um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os distratou. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumento. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Vai prestando atenção. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Verso 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete. Como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Vamos para o verso 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu seu coração, e ficou ele como pedra. Versículo 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Versículo 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vamos ler o versículo 40. Vindo, pois, os criados de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Versículo 42 diz: E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua. Vamos entender melhor isso aqui. Então, Abigail era esposa de Nabal. Nabal era um homem rico, só que ele era rude na cidade de Maom. Esse homem se recusa a um pedido de ajudar o rei Davi e seus homens. Olha isso, olha essa história. Quando Davi soube da recusa de Nabal, Davi fica irritadíssimo. E ele diz o seguinte: vamos atacar a propriedade desse homem. Só que Abigail, sabendo do perigo iminente, ela decide, de uma maneira muito sábia e rápida,
corajosa, e ela faz um plano para evitar esse ataque. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue imaginar tamanho pavor que essa mulher sentiu? Tamanho medo? Esse medo podia paralisar essa mulher, mas esse medo, ao contrário de paralisá-la, esse medo a impulsionou a tomar uma atitude sábia. Em vez dela olhar para o medo, imaginar as circunstâncias e não dar um passo sequer, ela não enxergou o medo como uma estrada íngreme, cheia de neblina, com as pedras soltas. Pelo contrário, ela viu nessa caminhada a luz que podia salvá-la. Essa mulher estava em risco. Ela ia morrer. Seu marido ia morrer. Sua casa seria destruída. O que ela faz? Ela prepara então um grande presente de alimento, de suprimento, e ela vai ao encontro do rei Davi. E ela leva para o rei Davi uma mensagem de desculpa. Abigail ali, ela expressa a sua humildade diante do rei Davi. Ela convence o rei a mudar de ideia com relação ao seu ataque. Acontece que o rei fica impressionado com a sabedoria e a beleza dessa mulher. E ele agradece a ela por sua intervenção. Ele vai dizer: essa mulher me ajudou a não cometer um assassinato. Quando Abigail volta para sua casa, ela encontra o seu marido, Nabal. Ele estava numa festa regalado. O texto diz que era um banquete como o banquete de um rei. Ele estava embriagado, bêbado. Então ela decide não contar nada para ele ali. O texto diz que ela não iria contar nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Só que quando ele acorda na manhã seguinte, ela vai até ele, ele fica sabendo do que havia acontecido, e ele muito provavelmente ficou tão chocado que a sua saúde foi se debilitando, mas o texto vai dizer que foi a intervenção de Deus. O texto inicia falando que o coração dele se endureceu ainda mais. A Bíblia diz que o coração abatido seca os ossos. Eu não sei por qual razão esse homem teve o seu coração endurecido ainda mais, mas o texto diz que, passado-se algum tempo, ele veio a falecer. Foi a intervenção de Deus. Davi reconhece isso. Quer dizer, Deus fez justiça. Eu não precisei fazer essa justiça. O meu Deus fez essa justiça. Porque ele não reconheceu ali que Davi era um homem de Deus. E as decisões de Davi eram decisões tomadas segundo a vontade de Deus. Então, aquilo que ele solicita àquela família era algo vindo direto de Deus. Esse homem não recusou obedecer a Davi, mas se recusou obedecer a Deus. E ele ia pagar um alto preço. Davi, então, ele vê que foi influenciado pela sabedoria, pela beleza de Abigail. Ele vai pedir para casar com ela. E ela concorda. Irmãos, que história! Que história! Essa mulher estava diante de um perigo iminente. Ela ia morrer. Ela estava possuída pelo medo, certamente. E foi o medo que a levou até Davi. Ela reconheceu a atitude do seu marido. Ela viu que seu marido tinha feito besteira. Ela viu que a atitude do seu marido colocou em risco a vida dela e de toda a sua. Essa história ela é frequentemente citada por um exemplo de sabedoria e de coragem. Estamos de coragem. Essa mulher, ela age rapidamente. Ela usa a sua coragem para evitar um conflito. O seu caráter determinou a sua postura, as suas ações. Irmãos, e o Senhor transforma o nosso caráter. Ele pode transformar o homem covarde num homem corajoso. E a história de Abigail nos ensina muitas lições importantes. A situação dela é uma situação de medo real. Abigail, ela mostra coragem ao enfrentar o rei. Ela enfrentou o rei e seus homens. Ele estava irado.
Ela se colocou diante dele, na frente dele, quando ele estava a caminho de destruir sua casa. Irmãos, uma coisa fica muito clara para mim nesse texto, e essa é a chave. Não existe coragem fora de Deus. Não adianta você enfrentar o medo com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. A única forma da gente vencer, de transformar o medo em vitória, confiando plenamente. Só assim você vai obter a coragem necessária para seguir. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a realidade que você enfrenta agora. Talvez diante de você esteja uma situação. Você pode ser paralisado pelo medo, ou você deve, ou você é, pode decidir agora usar o medo para te impulsionar, seguir em frente, ir mais além. Você pode, em Deus, ter a sua história de medo sendo transformada por uma história de vitória e de sucesso. Lembre-se, a sua história pode ser transformada por Deus. É só por Deus. Não tome decisões fora de Deus, longe da vontade de Deus, fora dos princípios eternos. Busque sabedoria na palavra de Deus. É na palavra de Deus, irmão. Na palavra de Deus, meu irmão. Na palavra de Deus. Aqui nós temos tudo que nós. A Bíblia vai dizer, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, se você é servo de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de temor. Nesse caso, temor é covardia, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Deus te deu um espírito de coragem, de fortaleza. É o Espírito Santo que habita em você. E nele você tem os recursos necessários para seguir adiante. Vou dizer mais uma vez. Em Deus você pode ter a sua história de medo transformada numa história de sucesso. Confie no Senhor, somente nele. Eu quero orar. Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe porque a trouxe até aqui. Seja qual for a sua luta, a sua batalha, saiba que Deus, Ele controla e governa tudo. E Ele pode te dar aquilo que você precisa para enfrentar com alegria, com destreza, com sabedoria e coragem esse desafio. O medo está te paralisando, é o medo que pode te impulsionar. Peça isso a Deus. Peça que Deus te ajude. Não tome decisões precipitadas. Não haja conforme a sabedoria dos homens. Busque em Deus aquilo que você precisa para seguir adiante. Pai, que essa pessoa possa, então, tomar essa oração como uma verdade e que o teu Santo Espírito possa estar nesse momento cuidando desta pessoa diante da circunstância que ela enfrenta. Livre-a, livre-a do temor que a destrói. Conceda a ela graça, coragem, fortaleza para seguir adiante, fazendo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse quadro, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que você tenha sido edificada por essa mensagem, edificado por essa mensagem. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo, tá bom? Nosso próximo quadro, Histórias que Inspiram. Que Deus abençoe a sua vida.